Momento emocionante. Às vésperas de doar meu rim, meu neto descobriu um segredo surpreendente. O coração de Maria pulsava intenso, uma mistura de medo e esperança. Com 68 anos, nunca imaginou que sua jornada a levaria a esse momento. Um ato de generosidade que poderia mudar a vida de alguém que ela nunca conheceu. Na periferia vibrante de São Paulo, o som da vizinhança ressoava como uma sinfonia de desafios e amor, mas nessa manhã, algo estava prestes a se revelar. Enquanto Maria organizava os últimos detalhes sobre a doação, Lucas, seu neto de 17 anos, inquieto e curioso, começou a explorar uma velha caixa empoeirada no fundo do armário. Ele tinha sempre visto aquela caixa, mas nunca se atreveu a abrir. As cartas amareladas e as fotos antigas passaram a contar uma história que parecia desconhecida e fascinante. Ali estava a avó que ele conhecia, mas também uma jovem ativista, cheia de vida e coragem, nas fotos das marchas dos anos 70, inflamando corações e sonhando por um mundo justo. Lucas sentiu um nó no peito. Aquela mulher forte, tão diferente da avó cuidadosa que ele conhecia, era como se revelasse um novo mundo que ele mal conhecia. Vó, você foi uma ativista? Lucas exclamou com os olhos arregalados, a admiração estampada no rosto. Maria sorriu, seu olhar se perdeu nas lembranças, enquanto a voz embargava. Ah, meu filho, lutei muito por justiça, mas a luta nunca para. Agora, decidi doar meu rim. É um esforço pequeno perto do que tantos precisam. As palavras dela dançavam no ar, e Lucas percebeu que aquele ato altruísta era mais que uma simples doação, era um legado de amor e resistência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os olhos de Lucas brilharam, mas logo uma sombra de preocupação cruzou seu semblante. A pressão social, as críticas do vizinho que sempre falava mal de Maria por causa de suas convicções ecoavam na mente dele. Você deveria pensar mais em si mesma, Maria. Aquelas palavras, como espinhos cobrindo a flor de coragem, incomodavam Lucas. Ele queria honrar a avó, mas o medo do que a sociedade pensava ficava entalado na garganta. Maria percebeu que a confusão do neto precisava de um guia. Lucas, a vida redefinida por pequenos gestos é o que conta. Meus atos foram muitas vezes silenciados, mas cada luta deixou suas marcas. Não é sobre vencer ou perder, é sobre não se calar diante das injustiças. Lucas ouvia cada letra, deixando as palavras dela penetrarem em sua alma como um bálsamo. As fotos da avó, que agora se tornavam ícones de uma batalha contínua, ficavam gravadas em sua memória. Enquanto as horas se passavam, a doação se aproximava e o dilema pulsava em Lucas. Ele segurou a foto de sua avó e percebeu que ali não estava apenas a imagem de uma mulher que doava um rim, mas de uma guerreira que lutava por um mundo melhor. O coração dele se afluiu de um sentimento poderoso. Seria ele capaz de carregar esse legado? A pergunta ecoava. Será que ele está pronto para honrar o legado da avó, ou a história dele será marcada pelo medo e conformismo? Nos dias que se seguiram, a intensidade do momento começou a mexer com as emoções de ambos. Maria, envolvendo-se em seus preparativos, sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. A doação estava marcada para segunda-feira, um dia que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão próximo. As noites eram passadas repletas de reflexões sobre sua vida, suas lutas e tudo o que havia conquistado. Até então, a ideia de doar um rim era apenas uma forma de ajudar, mas agora se tornava um ato quase catártico, uma celebração da sua própria existência. Lucas, por outro lado, não conseguia parar de pensar em tudo que havia descoberto sobre a avó. Ele a observava de longe enquanto ela organizava documentos e falava ao telefone, seu semblante transformado por um brilho inspirador. O que antes parecia ser apenas a figura da avó se transformou em um símbolo de força. Ele se lembrava daquelas marchas, daquelas vozes que não se calavam. E uma pergunta fervilhava em sua mente: eu sou capaz de ser essa voz? Na escola, Lucas enfrentava olhares desdenhosos de colegas que não entendiam sua conexão com a avó. Os comentários sobre as escolhas de Maria eram mesquinhos e cheios de preconceitos. Mais do que nunca, ele sentia o peso da crítica. O que deveria fazer? Apoiar sua avó ou se acovardar diante da pressão? A dúvida se transformou em um fardo pesado,
e ele se via lutando contra suas inseguranças. A cada dia que passava, o diálogo entre avó e neto se tornava mais profundo. As conversas iam além das fotos e cartas, explorando os sentimentos de Lucas sobre o que significava realmente estar no mundo. Maria, percebendo a batalha interna do rapaz, decidiu revelar outro segredo, um que poderia gerar ainda mais impacto. Lucas, quando eu era jovem, fiz muitos sacrifícios, não só na luta por justiça, mas também na vida pessoal. Você sabia que eu quase desisti algumas vezes? Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele nunca havia pensado que a avó, aquela mulher tão forte e inabalável, tivesse se sentido insegura. Ela continuou a contar histórias de momentos em que suas convicções foram testadas, e de como ela se ergueu, mesmo quando o mundo parecia desmoronar à sua volta. Cada relato era como um fio que conectava o passado ao presente, mostrando que a vida é feita de escolhas e consequências. Você é mais forte do que imagina, Lucas. Não deixe que o medo te prenda, disse Maria com um sorriso sereno. As palavras dela ecoaram na mente do jovem, como um mantra que ele começou a repetir internamente. No fim de semana, enquanto ajudava a avó a arrumar a casa, Lucas decidiu que precisava fazer algo. Ele se sentou à mesa de jantar com um bloco de notas em mãos e começou a escrever. Era um texto, uma espécie de carta dedicada a Maria, expressando sua admiração e apoio. A ideia de fazer um pequeno discurso no dia da doação começou a tomar forma dentro dele. Mas, no fundo do seu coração, uma preocupação ainda crescia. Como seu ato seria recebido pela comunidade? E se ninguém entendesse as razões dela, ou pior, as suas? Nos dias que se seguiam, Lucas percebeu que estava não apenas lutando por sua avó, mas também por si mesmo. O momento decisivo se aproximava, e ele sabia que precisava agir. Então, enquanto o sol se punha e tingia o céu de laranja e lilás, uma nova realização bateu à porta de seu coração. O medo poderia ser enfrentado. E a coragem que ele tanto admirava em Maria estava agora despertando nele. O que ele ainda não sabia era que as respostas que buscava estavam prestes a se revelar em um evento que mudaria suas vidas para sempre. Lá fora, o mundo girava em sua rotina, mas dentro de casa, algo estava prestes a acontecer. E Lucas sentia que, de alguma forma, a própria história deles estava prestes a se entrelaçar em uma nova luta inesperada. Na manhã de domingo, os primeiros raios de sol filtravam-se pelas cortinas da casa de Maria, trazendo uma luz suave que preenchia o ambiente com uma sensação de renovação. Maria já estava acordada, preparada para a doação que se aproximava. A ansiedade reverberava em seu coração, mas havia uma paz latente em saber que estava prestes a fazer algo significativo. Lucas, por outro lado, revirava os pensamentos enquanto se espreguiçava na cama. Sua mente estava cheia de palavras e promessas que queria fazer à avó, um discurso que, apesar de simples, representava o que ele sentia. Levantou-se animado, decidido, mas uma sombra de incerteza ainda pairava sobre ele. O medo de como os outros poderiam reagir o seguia como uma nuvem escura. O café da manhã foi silencioso. A única música que preenchia o ar era o sutil tilintar dos talheres e o cheiro do café fresco, que misturava-se com o aroma doce dos pães. Maria observava Lucas e sentia que algo estava prestes a explodir. A distância que parecia existir entre eles estava prestes a se desfazer como névoa ao amanhecer. Está tudo bem, meu filho? Perguntou Maria, pegando na mão de Lucas, agora depositando confiança na conexão entre eles. Ele respirou fundo. Vovó, sobre aquele discurso. Eu queria te dizer que estou pensando em falar algo no dia da sua doação. Os olhos de Maria brilharam de orgulho. Fico tão feliz. Fala, o que está em sua mente? Lucas hesitou, as palavras quase escapando de seus lábios. Era mais do que um discurso, era uma declaração de apoio e amor, mas a cada momento que passava sua insegurança crescia. E se eles não entenderem, vovó? E se não tiver impacto? Maria mergulhou seu olhar em Lucas, como se não houvesse mais ninguém ali. Eu só posso te dizer uma coisa, não podemos controlar a opinião dos outros. A única coisa que temos poder é sobre a nossa própria voz e coragem. Nunca subestime a força das suas palavras. Essas palavras reverberaram em Lucas como um eco de esperança. O peso no seu peito aliviou um pouco. Certo, eu vou fazer. Mas e se eu falhar? Não existe falha quando se fala de amor. Seja você mesmo. É isso que importa. Enquanto os dois terminavam o café da manhã, uma ideia nova começou a florescer na mente de Lucas. E se ele pudesse fazer algo mais do que apenas um discurso? E se ele pudesse fazer algo que unisse a comunidade? Algo que mostrasse que o ato de Maria era um símbolo de união e força. Ele decidiu então que não iria apenas falar, mas também convidar as pessoas para se juntarem a ele.
O coração batendo mais rápido, Lucas pensou em como poderia transformar a dor e a luta em uma celebração de vida. E com isso, um plano começou a tomar forma. Durante a tarde, antes de ir à escola para fazer a entrega dos convites, ele tinha um último encontro com Maria. Chegou até a avó, que estava arrumando algumas flores para a mesa, e lhe entregou um dos convites que ele mesmo havia feito, explicando seu plano. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas enquanto ela escutava seu neto falar sobre sua ideia. O dia da doação se aproximava e, entre o calor da admiração e a expectativa, Lucas sentiu que estava pronto para essa nova luta. Mas com o giro do destino, uma mensagem inesperada chegou até ele, desafiando todo o seu planejamento. O celular vibrou e, ao ler a mensagem, seu coração disparou. Os protestos na cidade se intensificaram. Não sabemos o que pode acontecer. Você vai se arriscar, Lucas? E nesse momento ele percebeu que a luta de sua avó estava apenas começando. Lucas ficou parado, a mensagem pulsando na tela do celular como um alerta. A descrença o envolveu. O que poderia ser tão grave a ponto de bloquear sua ideia? As imagens das várzeas do rio cortando a cidade, as pessoas nas ruas, a tensão no ar. Ele se questionava se deveria seguir em frente com o plano, ou se afastar daquele cenário incerto. Maria, observando seu neto, percebeu a mudança em sua expressão. O que houve, Lucas? Sua voz soava doce, mas havia um toque de preocupação. É sobre a cidade. Estão ocorrendo protestos, e parece que o clima está tenso. Isso pode afetar o que eu planejei, vovó. Ele sentia a angústia tomar conta dele, misturando-se à ansiedade já existente. Maria deixou os arranjos de flores de lado e se aproximou de Lucas. Meu querido, a vida já nos ensinou que há momentos em que precisamos nos posicionar, mesmo que o cenário não seja perfeito. O que você está fazendo é importante. Não somente para nós, mas também para aqueles que enfrentam batalhas parecidas. Ela segurou as mãos dele, procurando transmitir força. Os corações das pessoas também podem se unir diante das dificuldades. Lembre-se, Lucas, a entrega de amor precisa ser feita independente das circunstâncias. Lucas sentiu um calor nas palavras de Maria. A coragem da avó se refletia em sua determinação. Ele decidiu que não iria permitir que a incerteza o paralisasse. Você está certa, vovó. Se a doação é um ato de solidariedade, talvez eu deva agir também. Convocar as pessoas para essa união faz todo sentido agora. Elas precisam saber que podem contar com a gente. Antes de se apressar em preparar os convites, ele recebeu uma nova mensagem mais densa. Ninguém quer mais do que eles que seus planos deu certo, mas estamos com medo da situação na cidade. Vamos nos encontrar na praça mais tarde. O coração de Lucas acelerou. A praça costumava ser um local de confraternização, mas agora se tornava um símbolo de tensão. Vovó, e se algo acontecer? E se as pessoas não vierem? O olhar de Maria se intensificou, como se soubesse exatamente o que estava no fundo de sua mente. A resposta para isso, meu filho, está dentro de você. Se você decidir fazer algo, faça com determinação e fé. Ele assentiu lentamente, compreendendo que o verdadeiro desafio não era só levar as pessoas para a praça. Era torná-las parte de uma história viva, um caminho que traria mudança para a vida de muitos. Vou fazer isso, proclamou Lucas, uma luz nos olhos. Ele começou a organizar os convites, agora com um novo sentido de propósito. Convidar a comunidade para testemunhar não só a doação de sua avó, mas um momento de luta e empatia coletiva. Com o dia se aproximando, o nervosismo misturava-se com expectativas. Ele sabia que aquela doação iria além de seu ato. A partir daquele momento, tudo que ele fazia se tornava um símbolo de coragem. O ato de sua avó resonaria na cidade de uma maneira que ninguém esperava. Mas enquanto ele trabalhava, uma batida na porta interrompeu seu raciocínio. Curioso, perguntou quem estava, e a resposta veio com um tom sério. Lucas, somos da organização. Precisamos conversar com você. É sobre a doação do rim da sua avó. Com o coração na mão e a mente inquieta, ele hesitou. Que segredos ainda estavam por vir? O coração de Lucas parecia um tambor, disparando em seu peito. Ele abriu a porta lentamente, a expectativa pairando no ar como uma nuvem pesada. Na frente dele, duas pessoas, um homem e uma mulher, trajavam camisetas da organização. Os rostos eram sérios, mas Lucas ficou mais atento aos olhares que trocavam entre si. Havia apreensão e algo mais que ele não conseguia identificar. Lucas, começou o homem com uma voz firme, precisamos contar a você sobre a saúde de sua avó antes da doação. Essas palavras fizeram o estômago de Lucas se revirar. Maria, que havia se afastado um pouco, agora se aproximava, seu semblante visivelmente preocupado. Lucas sentiu que um abismo se abria sob seus pés. O que há de errado com ela?
Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ela tem uma condição pré-existente que não foi informada antes. A mulher falou, agora tomando a frente. Isso pode afetar a eficácia da doação. É importante que você esteja ciente de todos os riscos. A revelação foi como um choque, um balde de água fria em um corpo já aquecido pela emoção. Lucas olhou para Maria, que agora parecia ainda mais frágil, mas enfrentava a situação com uma serenidade que o entristecia. Mas como assim? Eu não sabia. Por que você não nos contou? Sua indignação traduziu-se em frustração, e neste momento a casa ficou em um silêncio pesado, como se até as paredes escutassem a dor do neto. Maria tocou o braço de Lucas, com uma ternura que costumava acalmá-lo. Há coisas que não queremos que você carregue. Eu só queria que você se concentrasse no que é essencial. O amor e a solidariedade que estamos promovendo. Lucas sentiu os olhos arderem, mas não tinha tempo para se deixar levar por lágrimas. E se algo der errado? E se você não puder doar? O que eu faço com isso? Precisamos olhar para o futuro, meu amor, Maria disse, a voz suave como a brisa da tarde. O que importa é o que fazemos com o tempo que temos. Eu posso não estar tão forte quanto imaginei, mas ainda assim quero ajudar. E você pode fazer doações de maneiras que nem imaginamos. Ele queria acreditar no que ela dizia, mas a dúvida se apossava dele. O plano que antes parecia tão claro agora se misturava com incerteza. E se a praça se tornasse um lugar de desespero em vez de união? Esse pensamento o paralisava. Aquelas pessoas precisam de um líder forte, volta a dizer. O que vou fazer se tudo isso se desfizer? As palavras do homem o interromperam novamente. Lucas, o que você está propondo é maior do que você imagina. Se você ainda decidir ir em frente, não faça por sua avó apenas. Faça pelo amor de todos que também precisam de esperança. As frases pairaram no ar, repletas de significado. Havia uma força ali que o convocava a agir, que o empurrava para frente. Faltando horas para o encontro na praça, Lucas sentia um tumulto interno crescente. A resistência do amor da avó misturava-se ao medo do desconhecido. Ele precisava decidir, seguir em frente apesar das incertezas, ou recuar diante do que não podia controlar. Enquanto a tensão aumentava, uma nova mensagem pingou em seu celular. Lucas, precisamos de você. A praça não será só sua, mas nossa. Com a respiração entrecortada, ele olhou para a avó que estava esperando a resposta dele. A pergunta pairava no ar. Ele estava pronto para se colocar de cabeça na luta, mesmo sem saber o que o aguardava. Nesse instante, a luz começou a mudar do lado de fora, iluminando o cenário como se um novo dia estivesse prestes a surgir. Será que ele teria coragem de fazer o que era certo, apesar de todos os riscos? A praça não era só um lugar, era o campo de batalha da esperança. A manhã começou tímida, como se o sol estivesse hesitante em mostrar sua força. Lucas sentou-se à mesa, o café à sua frente esfriando lentamente. A imagem de sua avó ainda pairava em sua mente, sua força e fragilidade emaranhadas em uma única cena. Ele mal conseguia focar no café, enquanto revivia as palavras do homem da organização, gravadas em sua memória como tatuagens. Preciso ser forte, ser o líder que todos precisam. Ele murmurou para si mesmo, mas a verdade era que a força se mostrava escorregadia como areia nas mãos. Suas mãos tremiam levemente e ele forçou um gole de café, tentando afugentar a ansiedade que crescia a cada segundo. Maria entrou na cozinha, um sorriso suave, mas Lucas notou uma sombra em seu olhar. Ela se sentou ao seu lado, e o cheiro dos biscoitos que ele havia feito na noite anterior invadiu o ar, mas mesmo assim a atmosfera tinha um sabor amargo. Havia algo na casa como se o próprio lar estivesse prendendo a respiração, esperando o desfecho que estava por vir. Como você está se sentindo, meu amor? Perguntou Maria, seus olhos alegres buscando conforto em um momento de incerteza. Estou tentando entender tudo isso, vovó. A sinceridade na voz de Lucas parecia um grito em meio ao silêncio. O que você realmente espera que aconteça? E se não for suficiente? Ela sorriu, mas as lágrimas já estavam se acumulando. Não temos o controle de tudo, Lucas. O que importa é a intenção por trás do que estamos fazendo. Você está disposto a lutar pela esperança dos outros e isso é brilhante. Ele olhou fixamente para ela, o peso das responsabilidades começando a se tornar insuportável. E se eu falhar? E se nesta luta houver um custo que não posso pagar? Maria pegou a mão dele, seus dedos enrugados envolvendo aqueles jovens, repletos de dúvidas. Todo amor envolve riscos. E no fundo você sabe. O que estamos fazendo pode mudar tudo. O olhar dela se desviou, como se na memória de um passado que Lucas ainda não conhecia. Nesse instante, um toque estridente ecoou pela casa. O celular de Lucas, vibrando como um coração acelerado.
Era uma mensagem que poderia mudar tudo novamente. O encontro na praça começou. Estamos prontos para você. Com um aperto no peito, ele levantou-se da mesa, sua avó observando-o com uma mistura de orgulho e insegurança. A urgência da mensagem o puxava, fazendo-o sentir que a cada segundo perdido um pedaço da esperança também se ia. Eu preciso ir, vovó. Preciso ver o que posso fazer, ele disse, a determinação começando a se enraizar no fundo de sua alma. Maria sentiu. Seu olhar era um misto de encorajamento e despedida. Não se esqueça do que te trouxe até aqui. O amor é a nossa maior força. E lembre-se, você não está sozinho nesse caminho. Ele acenou, as palavras dela batendo forte em seu coração. Correu para o espelho, ajeitou os cabelos e deu uma última olhada em sua avó antes de sair pela porta. Dava o próximo passo em direção ao desconhecido, sentindo o peso das decisões que se acumulavam em suas costas. Enquanto Lucas caminhava em direção à praça, uma ideia o atingiu de repente. E se a condição de Maria não fosse o único segredo a ser revelado? Havia algo mais, uma verdade que poderia mudar tudo novamente? O céu começou a nublar, prenunciando tempestade. A incerteza crescia junto com ele. A praça o esperava, mas até que ponto ele estava preparado para enfrentar a verdade que poderia se revelar a qualquer momento? Lucas apressou o passo, seu coração pulsando em um ritmo acelerado que competia com a chuva que começava a se despencar do céu. Cada gota batia contra o chão, misturando-se com a ansiedade que o enrolava como uma neblina densa. Ele pensava em Maria e no que poderia vir a seguir. A praça estava a poucos quarteirões, mas parecia tão distante quanto um sonho inatingível. Ao chegar, ele encontrou um grupo de pessoas reunidas, algumas conhecidas, outras apenas rostos sombrios cercados por preocupações imensas. O clima era tenso, mas havia uma faísca de esperança no ar. O que ele não esperava era que naquele instante, a preocupação de todos se transformaria em um chamado à ação. Lucas! Aqui! Gritou Hugo, seu melhor amigo. Ele acenou desesperadamente, e Lucas se aproximou, sentindo a urgência nas palavras dele. Você chegou a tempo. Precisamos de você. Do que você está falando? Lucas questionou, mas sentia seu peito apertar. Das informações sobre o tratamento e do que fazer a seguir. Precisamos unir forças, Lucas. Seu conhecimento pode fazer a diferença, respondeu Hugo com uma determinação que era contagiante. Lucas respirou fundo. Ele não sabia de fato tudo, mas sabia que o esforço de cada um valia a pena. O que posso fazer? Os olhares ao redor se fixaram nele, como se esperassem que ele se tornasse a âncora que faltava. Lucas percebeu que a responsabilidade não podia ser colocada apenas sobre seus ombros. Eles precisavam trabalhar juntos. Com um gesto decidido, levantou a cabeça e se virou para o grupo. Vamos nos organizar. Precisamos de informações, de estratégias. A saúde da minha avó e de tantas outras pessoas dependem disso. Não podemos perder essa luta. Ele sentia a adrenalina percorrer seu corpo, transformando a incerteza em uma onda de coragem. Todo mundo começou a se movimentar, dividindo tarefas e responsabilidades. Mas uma pergunta pairava na mente de Lucas: o que sua avó estava escondendo? Por que o olhar dela desviava quando mencionava o futuro? Ele não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais profundo nesse mistério. Enquanto a chuva caía com mais força, eles se reuniram, formando um círculo que simbolizava uma unidade que antes não existia. Era como se eles fossem um só. A energia era palpável, e dentro de Lucas, uma ideia se formava. E se a verdade sobre sua avó não fosse apenas uma revelação para ele, mas uma chama que poderia incendiar a luta de todos ali? Pessoal, começou ele, elevando a voz acima do barulho da chuva. Enquanto lutamos por essas vidas, talvez devêssemos também olhar mais fundo nas nossas próprias histórias. Maria, ela pode ter um segredo que a conecta a tudo isso. Precisamos investigar. Juntos. A tensão no ar se amplificou. Olhares se encontraram, murmúrios surgiram, e o clima de esperança se misturou à inquietação. Era uma possibilidade aterrorizante, mas também uma porta aberta para o desconhecido. Lucas, o que você quer dizer com isso? Perguntou Ana, uma amiga de infância. Se minha avó estiver escondendo algo, talvez possamos usar isso a nosso favor. Precisamos descobrir essa verdade para que possamos lutar melhor, ele respondeu, sentindo a determinação tomar conta de sua voz. As expressões ao redor deixaram claro que eles estavam prontos para qualquer coisa. Mas a pergunta ficava: até que ponto Lucas estava disposto a ir? Enquanto se preparavam para a próxima etapa da luta, a chuva caía sem piedade, e Lucas olhou para o céu carregado de nuvens. Seria a tempestade um reflexo do que estava por vir? O que mais seria revelado? A determinação dos amigos o impulsionava,
mas a incerteza sobre o segredo da avó era um peso que ele carregaria até descobrir a verdade. E assim eles caminharam em direção ao desconhecido, prontos para enfrentar qualquer tempestade interna ou externa que estivesse por vir. O grupo se dispersou aos poucos, cada um carregando uma parte da responsabilidade que agora se tornará coletiva. Lucas, ainda imerso nos pensamentos sobre sua avó, sentiu que precisavam agir rápido, não apenas por Maria, mas por todas as vidas em risco. Ele olhou para Hugo e Ana determinados, e decidiu que era a hora de descobrir a verdade que poderia estar abalando tão profundamente a vida de sua avó. Precisamos ir até a casa dela agora, anunciou Lucas, sua voz firme. Ela tem algo que nos impede de seguir em frente e precisamos saber o que é. Mas e se ela não quiser falar? Ana questionou, hesitante. Não temos tempo para ser delicados. Nossa luta é urgente. Retrucou Lucas, determinado a não deixar a dúvida tropeçar em seus planos. Os três amigos começaram a caminhar pela rua, que agora se tornará um riacho de água acumulada pela chuva. Os passos eram apressados, cada um perdido em seus pensamentos e medos, mas com um objetivo claro: descobrir o que estava oculto. Ao chegar na casa de Maria, o ambiente parecia mais sombrio do que antes. As luzes estavam apagadas, e o silêncio era interrompido apenas pelo som da chuva. Lucas bateu na porta com impaciência, o coração acelerado. Depois de alguns longos segundos, a porta se abriu. Maria estava ali com um olhar cansado, mas sua presença ainda irradiava amor. Lucas? Ela perguntou, surpresa e preocupada. Vovó, precisamos conversar, ele respondeu, forçando um sorriso que mal disfarçava sua apreensão. Dentro de casa, a atmosfera era pesada. Lucas se sentou em frente à avó, enquanto os amigos se mantinham atentos a toda a conversa, prontos para intervir se necessário. O cheiro de café ainda pairava no ar, mas nada parecia confortante. Vovó, há algo que você não está me contando, Lucas começou, a sinceridade em sua voz fazendo o olhar de Maria recuar. Eu preciso saber tudo sobre seu tratamento. O que está acontecendo de verdade? Ela hesitou, as palavras parecendo presas na garganta. O silêncio entre eles era palpável. Onde estavam os sorrisos e as lembranças felizes? Apenas o peso de um segredo obscurecia aquele momento. Lucas, eu só não queria que você se preocupasse, ela começou, a voz embargada. Há tempos venho lutando contra essa doença, e não quero que você sinta que isso está nas suas costas. Mas vovó, é exatamente isso que eu sinto. Ele interrompeu, a frustração e a tristeza misturadas em seu tom. Não posso ajudar se você não me deixar. Existe algo mais, não é? A avó desviou o olhar, e um silêncio agonizante se instalou. O trio observava, a tensão no ar se armando como uma tempestade prestes a explodir. Foi então que Lucas decidiu que não podia esperar mais. Vovó, eu estou disposto a doar meu rim. Se isso ajudar você, eu faria isso sem pensar duas vezes. Ela ficou paralisada, os olhos se encheram de lágrimas. Lucas, por favor, não faça isso. Maria praticamente suplicou. A vida é cheia de riscos, e eu não quero que você tire algo de si para salvar uma velha como eu. Você não é uma velha, você é minha avó. A senhora é tudo para mim. Lucas gritou, a dor e a raiva transbordando. Eu preciso entender, você realmente precisa de um rim? O ambiente ficou tenso, as palavras de Lucas ecoando como um chamado a um destino incerto. Sim, é verdade, Maria finalmente admitiu, a voz tremendo. Mas tem algo que você precisa saber, algo sobre sua família, e o que realmente está em jogo aqui. Lucas sentiu o coração parar por um instante. Que revelação poderia ser essa? O mistério que envolvia sua avó logo poderia custar mais do que apenas sua saúde, mas também a estabilidade de tudo que ele conhecia. Ele estava prestes a descobrir o que havia por trás daquele segredo, e a pergunta ecoava na mente de todos. O que mais Maria estava escondendo? O silêncio na sala era ensurdecedor. O olhar de Lucas parecia penetrar na alma de sua avó, como se tentasse desvelar cada camada de dor e segredos que ela carregava. Ana e Hugo estavam paralisados, o clima tenso os fisgava enquanto esperavam que Maria falasse. Há muito tempo, fiz uma escolha, começou Maria, sua voz quase um sussurro. Uma escolha que eu não gostaria de ter feito, mas que parece ter me perseguido por toda a vida. Uma escolha. Do que você está falando? Lucas perguntou, a ansiedade crescendo em seu peito. Ele mal podia imaginar a complexidade do que estava prestes a ouvir. Na sua família houve uma situação, algo que se passou gerações atrás. De alguma forma, isso se relaciona à minha saúde agora. Eu não sei como contar isso a você, mas você precisa entender que esta luta é mais do que apenas eu. Os olhos de Maria estavam marejados, e Lucas sentiu um aperto no coração. Ele respirou fundo, tentando ser forte.
Só quero saber a verdade, vovó. Por favor, me diga. A avó fechou os olhos por um momento, como se buscasse alguma força interior. Quando eu era jovem, sua bisavó enfrentou um desafio terrível. Uma doença que assombrava nossa família, algo que muitos acreditavam ser um fardo hereditário. Eu pensei que tinha quebrado essa corrente, mas agora parece que o passado voltou para me cobrar. Lucas não conseguia processar tudo aquilo. Mas a doença, é a mesma que você tem agora? Ele questionou. Sim, Maria confirmou, os lábios tremendo levemente. O que você não sabe é que eu tomei uma decisão arriscada naquela época. Decidi não tratar completamente a doença, muito por causa do medo de perder o controle da minha vida, da nossa vida. Eu não queria que você e sua mãe carregassem esse fardo. O peso da revelação caía sobre Lucas como uma tempestade. Vovó, você deveria ter me contado. Ele se sentia ferido, mas ao mesmo tempo compreendia o amor dela, o desejo de proteger. Eu sei que devia, meu querido. Mas a esperança é algo poderoso. Quando recebi os primeiros diagnósticos, me agarrei com todas as forças ao que acreditava ser a cura, a ideia de que poderia vencer, que eu tinha controlado essa maldição. Maria falou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Agora, estou aqui, falando sobre uma condição que nunca deixei de lado, e que sem a ajuda de alguém pode acabar me levando. E se eu quiser ser essa ajuda? Lucas perguntou, a voz firme, mas o pânico crescendo na sua mente. Se doar um rim pode te salvar, eu faria isso, mas e se a doença se manifestar em mim mais tarde? Isso é o que mais me preocupa, Maria sussurrou, sufocando as lágrimas. Eu não quero que você sacrifique sua vida por uma expectativa incerta. O silêncio pairou novamente, e todos pareciam absorver a gravidade da conversa. Ana finalmente quebrou o silêncio. Lucas, e se existisse uma maneira de evitar que você também passasse por isso? Os médicos podem saber o que fazer para prevenir isso na próxima geração. Sim, Lucas murmurou, os olhos fixos na avó. Precisamos explorar todas as opções, vovó. Não podemos deixar o passado decidir nosso futuro. Maria olhou para os jovens, seus corações transbordando de amor e luta. Se vocês estão dispostos a fazer isso, precisamos agir rápido. Há muito em jogo, e eu tenho um livro das nossas origens que pode expor mais segredos e, quem sabe, um caminho para a cura. Lucas sentiu um novo fervor dentro de si. Ele precisava dessas respostas. Eles precisavam encontrar aquele livro e desenterrar a verdade que poderia mudar o destino da família. Vamos procurar. A determinação em sua voz ecoou pela sala. Porém, a cada passo que davam em direção à revelação, uma nova questão surgia. E se o que encontrassem não trouxesse apenas respostas, mas também mais mistérios e perigos que ameaçariam não apenas a vida de Maria, mas de todos que amava? A praça estava cheia. O céu escurecera, mas a atmosfera pulsava com um brilho especial. Lucas sentia o peso das decisões se acumulando em seu peito, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, os rostos conhecidos de amigos e vizinhos refletiam uma determinação coletiva, uma força que havia surgido do amor e da dor. Maria observava do lado de fora, não apenas como avó, mas como uma mulher que agora entendia que sua história não era mais apenas sua. Era um legado que pulsava na vida de seu neto e de sua comunidade. Aquelas pessoas estavam ali por ela, por eles, e o ato que estava prestes a realizar uniria ainda mais os laços entre eles. Os olhos de Lucas buscavam os de Maria, enquanto ele se preparava para falar. Sabia que aquele momento era crucial, não só para a avó, mas para todos ali presentes. Hoje estamos aqui não apenas para testemunhar o ato de amor da minha avó, mas para lembrar que, em meio a tantas lutas, somos uma comunidade. Somos a força uns dos outros. Ele exclamou, sua voz ressoando com coragem. O murmúrio da multidão se intensificou. Lucas sentiu cada olhar e cada toque de esperança. As palavras de sua avó ecoavam em sua mente sobre ser a voz que não se cala. Ele prosseguiu, vamos lutar juntos. Cada um tem sua história, e juntos formamos um mar de vozes que pode ser ouvido. Vamos nos apoiar e ajudar uns aos outros. As pessoas começaram a aplaudir, e Lucas viu as lágrimas nos olhos de Maria. Um sorriso radiante preenchendo seu rosto. Ela sabia que aquela conexão, aquela troca de amor e coragem, era o verdadeiro legado. E assim, no momento em que a doação de Maria se concretizava, Lucas tomou coragem e fez um pedido. Vamos fazer desse ato um símbolo. Se você está disposto a lutar como ela está, junte-se a nós. Se você já passou por um desafio, compartilhe sua história e vamos nos unir. Ele viu como pessoas ao seu redor acenavam, algumas já se movendo para dar seus depoimentos, outros prontos para compartilhar suas experiências. Enquanto as histórias eram contadas, risos e lágrimas se entrelaçavam, revelando a força que nascia ali, naquela praça.
Havia de fato um passado que precisava ser enfrentado, mas vozes se erguiam para confrontá-lo, acolhendo a dor e a transformação. Maria, mesmo em meio à sua própria vulnerabilidade, percebia que sua luta reverberava nas vidas de muitos ao seu redor. Ela nunca se sentirá tão viva, tão parte de um todo. Sim, a luta seria árdua. A condição de sua saúde ainda era uma sombra, mas o amor e o apoio que a cercava eram um abrigo seguro. Enquanto falava, ela percebeu que o legado dela não era apenas sobre sacrifícios, mas sobre conexão e esperança. No final do evento, Lucas olhou para a avó, seus olhares se encontrando em um entendimento profundo. Ele sabia o que fazer. Vovó, a gente vai achar aquele livro e todas as verdades nele. Vamos trazer isso à luz e encontrar um jeito de curar nossa família juntas. E da mesma forma, Maria se sentia energizada, como se estivesse se levantando de uma longa jornada de trevas. Vamos fazer isso, meu filho. Juntos, somos mais fortes do que qualquer desafio que possa surgir. Com o coração cheio, Lucas sabia que a luta estava longe de ser fácil, mas agora, era uma luta que ele carregaria com amor, coragem e a certeza de que nunca estaria sozinho novamente. O sol começou a surgir novamente entre as nuvens, como um sinal de um novo começo. Eles se afastaram da praça, mas a determinação de transformar a dor em esperança os acompanhava. Mensagem rápida. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa mostrar seu apoio neste momento. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Verdadeiros fãs fazem a diferença.